Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. 2026 bate a porta. Eleições. Deputado, governador, deputado, senador da República, presidente, hein? Já pensou? Vai ferver. Aliás, já está, né? Saiu pesquisa aqui que joga um balde de água fria em Lula, né? Também, né, pessoal? Já pensou? Se saísse pesquisa dizendo que Lula estava na frente? Aí não, né? Não tem como, né? Vamos ver então aqui a pesquisa que saiu agora. Muita gente acredita, muita gente não acredita, mas os políticos, eles têm sim pesquisas, tá? Eles têm sim. Eles sabem exatamente quem ganha e quem não ganha, quem tem possibilidade de ganhar, melhor dizendo, né? Sai muita pesquisa falsa? Sai. Mas o partido, ele contrata pesquisa interna. Inclusive fizeram isso agora, recente, com Carlos Bolsonaro, lá em Santa Catarina, né? Fizeram, eu sei que eles fizeram, eu não tenho ainda esses números, mas eles já fizeram pesquisa sobre o Carlos em Santa Catarina, né? A Michele, por exemplo, já foi feita pesquisa sobre Michele, ela ganha no Brasil todo, né? Como senadora, né? Para o Senado ela ganha de todo mundo, né? Qualquer estado hoje que a Michele concorrer, ela é eleita, né? Aí as pessoas falam bem assim, mas ninguém me perguntou, né? Assim que as pessoas perguntam, mas as pesquisas elas apontam sim, né? Apontam sim uma vantagem, né? Do outro candidato, sim, com certeza. Mas é pesquisa séria, pesquisa fajuta não, né? Vamos lá, vamos falar então a pesquisa que saiu aqui. Se Lula fosse candidato à reeleição e enfrentasse diretamente o clã Bolsonaro, né? O que é o clã? É Bolsonaro ou qualquer um outro que possivelmente ele iria indicar. Então, tem alguns nomes aqui. Isso foi trazido aqui pela revista Veja. Vamos lá? Então vamos lá. Se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro, né? Ele ganharia de Lula, né? Com 46,5%. O Bolsonaro chegaria a quase 50%. E o Lula ficaria com 39,7%. Então, se a gente tirar os depois da vírgula, o Bolsonaro teria 46, o Lula teria 39, né? Isso a nível Brasil é muita coisa. Nós estamos falando de 7 pontos, né? De diferença aí, né? Tá. E se o Lula encarasse aqui de cara a cara com a Michele? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, se concorresse diretamente contra Lula, ela levaria também o 44,4%. Então, veja bem que a Michele ela tem apenas 2 pontos a menos que o próprio esposo, se ela concorresse, né, hoje. Ela ficaria com 44,4%, né? E o Lula ficaria com 40,6%. Diferença de 4 pontos percentuais aí, né? 4 pontos aí. O Lula perderia também para a Michele, né? Tá. Vamos lá? O Instituto, foi o Paraná Pesquisa, simulou ainda cenário de segundo turno entre Lula e os dois filhos de Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, e o senador Flávio Bolsonaro, também do PL do Rio de Janeiro. Em ambos os casos, a situação configuraria empate técnico com o atual presidente, né? Então, empataria ali eles ali, né? Os filhos de Bolsonaro empataria com Lula. Michele ganharia e Bolsonaro também ganharia.
O Paraná Pesquisa entrevistou 2.020 pessoas em 162 municípios, distribuídos pelos 26 estados e pelo Distrito Federal, entre os dias 18 e 22 de junho de 2025. O grau de confiança do levantamento é de 95%. E a margem de erro é de 2,2 para cima ou para baixo, né? Então, veja que qualquer um da família Bolsonaro ali, os dois, o senador e o deputado Michele e o próprio Bolsonaro, você vê que eles pontuaram para cima do Lula ou até empatado. Você pode ver que todos os quatro eles têm chance de chegar à presidência da República. Agora, vamos inverter esse quadro? Vamos. Tira o Lula. Tira o Lula. Uma coisa que você não pensou. Tira o Lula dessa disputa. Coloca o Haddad contra o Bolsonaro. Coloca o Haddad contra a Michele. Coloca o Haddad contra o Eduardo. Coloca o Haddad contra o Flávio. Coloca o Haddad contra o Eduardo. Vai lá. Você matou a charada ou não? Coloca a Gleice Hoffmann contra a Michele, contra o Eduardo. Se deu para vocês entenderem, pessoal, que eu tenho aqui. Coloca o Haddad Tarcísio para ver. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você pegar de um lado, você coloca o PT e o Lula, e ele fica sozinho. Do outro lado, você coloca Bolsonaro, e eu consigo falar aqui, pessoal, no mínimo 10 que tem chance de chegar à presidência. Só agora do Bolsonaro tem 4 da família. 4. Né? Você pega o Tarcísio, 5. Você pega o Zema, 6. Você pega o Caiado, 7. Você pega o Ratinho Júnior, 8. Cara, você pega o Nicolas quando tiver idade, 9. Você pega... É muita gente, cara. Do lado de lá não tem ninguém. O que eu quero dizer para você? A fonte está secando. Você tem que entender que o PT, pessoal, eu não vou comparar o PT como uma rosa, não, tá bom? Outra coisa, como um coco. Um coco. O PT, pessoal, é um coco que ele tá secando, assim, ó, engiando, assim. E vai secando, secando. Você pode ver que não... secando. Do outro lado, você vê a direita, comparando a imagem do coco, o cacho florindo, 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 e cocos saindo, né? Com todo vigor. Então, deu para vocês entenderem? De um lado está encoendo, de um lado está crescendo. A todo momento você vê pessoas aí estourando o voto da direita. Pessoas novas, o Nicolas, aquele rapaz, né, vereador aí de Pavanato, o nome dele, acho que é, né, de São Paulo, você vê pessoas estourando o voto, pessoal. Tivemos a Zambelli com mais de 1 milhão de votos. Nós tivemos, se perdeu no caminho também, mas a Peppa, ela teve mais de 1 milhão de votos também, quando estava com o Bolsonaro. Você não vê isso, quem está do lado do Lula tendo tanto voto assim. Você não vê, de jeito nenhum. Então, você vê o Eduardo estourado de voto, milhares de votos, mais votado, né, da história. Então, você vê que a direita tem muito voto. A esquerda, ela batalha ali. O que a esquerda faz? Começa a tentar tirar o adversário na justiça, manda caçar mandato, né? Um monte de coisa. De outro lado, meu irmão, a direita tem inúmeros. E olha que o Bolsonaro não falou o nome de ninguém. Os colocaram os nomes da Michelle aí, do Eduardo e tal aí, por conta própria. Ele não indicou ninguém. Já pensou se ele chegar e falar assim, eu indico fulano, ciclano, algum dia? Isso vai acontecer, né, pessoal? Uma hora ou outra vai acontecer. Porque ninguém vive para sempre e
E se a pessoa também ganha 2 vezes consecutivas no Brasil, não pode concorrer à terceira, né? Então, uma hora, o Bolsonaro vai ter que indicar alguém, né? Assim como o Lula, né? Assim como o Lula vai ter que indicar alguém. E esse alguém vai ser quem? Vai ser em que ano? Eu não tenho a mínima ideia. Só sei que o Lula será candidato em 26, né? Ele será candidato, sim, em 26 já está certo, né? Ele é candidato. Diz ele que não tem outro nome. E não tem mesmo. Ele tem razão. O Lula tem razão. Não tem outro candidato. O PT não tem. Você pode ver que não tem. Conversas aí falam que o PT ele trabalha, né, com a intenção de indicar em 2030, né, quando ele tiver idade, o PT vai indicar o, o filho do Eduardo Campos, né? O prefeito aí, né? O prefeito de Recife, se não me engano, né? É, é João Neto? Não sei. Enfim, aquele prefeito lá, ele é filho do Eduardo Campos, que era candidato a presidente, que o avião caiu, né? Com ele lá, e veio a óbito. Aquele rapaz, ele já está assim ali articulando com Lula, ele é presidente nacional do PSDB, se não me engano, que é o partido do Alckmin, PSB, se não me engano, o partido do Alckmin, né? Então, esse rapaz aí, ele também não tem idade hoje, mas o PT vai apoiar ele em 2030. Tomara que o PT não esteja no poder lá até lá, e se o PT apoiar ele sem a máquina na mão, vai ficar um pouco difícil, né? Mas parece que é esse rapaz aí, sim, que é o sucessor de Lula, né? Ele foi muito bem votado em Recife, esse rapaz, né? Ele teve, acho que mais de 80%. É um dos poucos de esquerda aí que tiveram muito voto, né? Ainda. Ele e esse sujeito aí no Rio de Janeiro aí, esse Eduardo Paes, né? Mas me parece que ele vai concorrer ao governo lá, né? Me parece aí. Tá uma confusão danada lá entre ele e a Raquel Lira, né? Acho que é isso. Que ela é a governadora lá. Vamos aguardar os próximos passos. Só sei que PT lembra sempre, quando você fala PT, você lembra sempre do coco. Ó, está só murchando. Quando você fala ali, ó, da direita, tá só desabrochando, ó, abrindo espaço. Você que conhece alguém, ou você que é do 8 de janeiro, que esteja passando alguma dificuldade, entre em contato com a gente, tá bom? Nesse telefone aqui, ó, e fala: eu sou do 8 de janeiro e eu estou passando dificuldades. Grava um vídeo, manda para nós, tá bom? Estou esperando. Forte abraço.